Jesus! Uma linda salva de palmas. Meus amigos, hoje o Show da Fé vai ser muitíssimo abençoado. E nós vamos voltar à reportagem que fizemos, a primeira parte, há uns 4 anos mais ou menos, lá no Maranhão, com aquele homem que nunca teve mais do que 7 animais. E quando ele foi para São Luís se tratar de hemodiálise, não tinha mais nada. E vivia de simidão, andando a pé, para fazer hemodiálise, ele ia a pé, e Jesus entrou na vida dele. Já conhecemos a história, mas vamos ver a outra parte agora, porque o homem está prosperando. Agora ele não só tem muito gado, como ele mostrou que já tinha 50, mas é muito mais, como ele também está vendendo gado agora, e abriu outras coisas, a obra, o entendimento dele abriu-se. Apesar de ser uma pessoa simples, está conseguindo a prosperidade com Deus. E o bom é que ele está firme na fé. Só prosperar não é vantagem, só ficar curado não é vantagem, ainda que seja uma doença incurável. A vantagem é você ter o seu passaporte premiado para ir para a eternidade, e isso é que é lindo. Deixa eu sentar aqui, estou quase bom, pessoal, olha como é que já estou andando bem, está vendo? Ó. Qualquer dia dele já vou começar a correr por aí, ainda não dá muito não, mas estamos chegando ao ponto, em nome de Cristo. Vamos para o livro de Isaías, o capítulo é o 14, é uma profecia contra os assírios, mas o primeiro versículo dessa profecia, eu quero fazer um estudo rapidinho com você, porque ele fala daquilo que nós aprendemos há uns anos aqui, que é a determinação, você tomar posse da bênção, e alastrou-se pelo país, pelo mundo, e hoje muita gente está vivendo bem por causa disso. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos então pensar bem aqui. Ele pensou, não tinha, criou. Ele é o Criador. Nós não, nós entendemos a palavra, ela nos é revelada e nós meditamos nela. Aí vem o entendimento, aquilo que nós pensamos, assim sucederá, aquilo que nós meditamos, aquilo que nos foi revelado. Não, se nós cremos, não pode ser diferente. Eu senti a revelação, então vai ser desse jeito, vai ser. E como determinei, ele então pensou, nós meditamos. A revelação vem, ele tem a revelação. Ele determinou, e o que acontece será? Assim se efetuará. Da mesma maneira, nós temos o entendimento bíblico, em qualquer assunto, devemos então determinar, assumir. Jesus falou disso em João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, no grego a palavra é o verbo aiteo, que significa exigir, tomar posse, determinar. Eu o farei. Então nós entendemos pela palavra na meditação, ela se nos abre. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos reivindicar aquilo, vamos determinar, e Deus garantiu que assim seria feito para nós, e tem que acontecer em nome de Jesus. Então vamos voltar aqui agora. O Senhor dos Exércitos jurou, quer dizer, empenhou a palavra. Quando fala jurou, ele empenhou a palavra, vai acontecer. Dizendo, como pensei, nós no caso, como meditamos, nos é da revelação, chamou a atenção. Toda vez que a palavra chamar a atenção, você começa a meditar, que ela vai abrir para você, o seu entendimento vai ser alargado, vai ser iluminado. Aí vai suceder se Deus pensou. Como nós recebemos a revelação, também sucederá. Em outras palavras, Deus não iria pensar nada que não fosse suceder. Nós não teríamos nenhuma revelação, porque nós não somos Deus, nós somos um homem bem pequenininho mesmo. Mas nos deu a revelação, aquilo é para suceder. Para Deus já está garantido. Então, como determinei? Do jeito que determinou, com fé, o que ocorrerá? Assim se efetuará. É dessa maneira que vai acontecer. Vamos ganhar o mundo para Jesus, para a glória do Senhor. Vamos agora para Mateus capítulo 22. O Senhor Jesus estava diante dos sacerdotes judaicos, das autoridades, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus,
E ele então falou para eles a parábola dos lavradores maus. E eles entenderam que os lavradores maus eram eles. E quiseram prender Jesus para acabar com ele, mas não puderam. E por que não puderam? Porque, lógico, não era o tempo ainda de Jesus ser preso. Aí Jesus começa no capítulo 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, depois daquela confusão, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: há pessoas que estão ouvindo a voz de Deus, onde eu falar isso aqui, mas não estão entendendo que o recado é para eles. E eles pagaram um preço tremendo. Jesus aqui no final do que ele falou, ele chegou até a chorar sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejos que são enviados, mata os profetas, a sua casa vai ficar deserta. E isso ocorreu. E está ocorrendo hoje. Tem gente na igreja, mas que não está buscando um pouquinho mais de Deus. E a pessoa fica fora da proteção do Senhor. A Bíblia diz que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Todo mundo recita esse versículo. É do Salmo 91. Isso aí é o versículo 10. Mas no versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem não habita não está protegido. Não adianta ficar recitando como se fosse um amuleto para proteger. O amuleto não protege, mas isso protege, essa palavra, se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí Jesus diz o seguinte, versículo 2 de Mateus 22. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O que aconteceu com esse rei? O filho era como se fosse um casamento. Um dia vai ter o casamento dos salvos com Jesus, que vai durar por toda a eternidade. Que casamento é esse? A união nossa com Ele que nunca mais vai acabar. A gente vai sair desse mundo mal e nós seremos colocados nos novos céus. E esse mundo mal vai ficar muito pior até que venha a destruição completa. Aqui não vai ter mais operação de Deus. Jesus disse quando Herodes quis prendê-lo, Senhor, se manda daqui. Os fariseus disseram que o Herodes quer pôr a mão no Senhor. Vai dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu efetuo cura e expulso demônios. Faz a obra de Deus. Hoje era o dia dele aqui, amanhã é o dia dele conosco. E o terceiro dia vai ser consumado. Quando ele arrebatar a igreja, acabou. Não tem mais operação de Deus. Aí ele está falando aqui que foi celebrada as festas nupciais do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Negaram os convidados. Negaram como? Depois enviou outro servo, dizendo: dizer aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Tem gente, irmão, que já podia estar uma grande bênção, mas o demônio do desejo de possuir coisa, da ambição tomou conta. Jesus falou disso quando ele falou da semente que cai no meio de espinhos. São os cuidados da vida, a fascinação da riqueza e a ambição de outras coisas. Não deixa a pessoa se consagrar. Às vezes é o filho, é a família. Mas missionário, meu filho vai à igreja, ele é tão bonzinho. Ele ficou acostumado. Mas acostumado não faz ele filho de Deus, não. Ele tem que buscar, você tem que buscar, você tem que ter contato com Deus. Se você não descobrir o plano de Deus para você aqui, você não vai ser uma pessoa totalmente realizada. E só encontra o plano quem procura. A porta só abre para ele se ele bater. Ele só recebe se pedir. Então temos que nos consagrar. Pode ser que nós estejamos quase lá, mas não estamos. E esses então deram desculpa, dizendo para eles, não fazem caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. O convite é para toda a humanidade. Tem lugar que ainda hoje acontece isso, perseguição a quem é de Deus. E essas pessoas, não todos estão fazendo isso, mas uns estão interessados só no bem material. Não, você precisa de Deus, meu amigo. Mais cedo ou mais tarde você vai ver isso. E se não aproveitar agora, coitado de você.
Você pode ser um bom empresário e será o melhor empresário se você souber que a vontade de Deus é ali para você e você tiver temor para agir com Deus. Isso em qualquer mundo. Eu quero ser um advogado famoso, estou estudando igual louco. Não estudo igual louco, não estudo igual sábio, aquela pessoa que busca a Deus e depois lê um pouco ali e vai aprendendo, respeitando ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela vem ao seu coração. Missionário, tem muita enfermidade, eu sou um médico, eu estou fazendo cada experimento, parabéns, mas experimente a graça de Deus que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Tudo que existe foi Deus que criou. Ele fez tudo. Esse imenso universo, esses astros, só na nossa galáxia, dizem que tem 100 bilhões de astros. Todos eles têm a sua ali área de atuação. Todos eles giram em torno de si mesmos, colocados por Deus numa perfeição. Se o homem pegasse um espaço da Terra que está vazio, vamos dizer, as nações mais poderosas, vão fazer uma réplica do mundo ali, vão fazer só a nossa gravidade, fazer isso, ia só dar problema, a pessoa acidente. Desde que Deus criou, não deu e não dará até o dia que Deus determinar que aconteça, porque um dia as estrelas vão cair do céu. O sol que Deus fez, cheio de energia, aquilo ali foi fazendo tudo até que ele acendeu, e aquela força imensa ali que ilumina toda a nossa galáxia, se chegar perto dele, derrete, e no entanto ele não se aproxima demais de nós, nem nós demais dele. É tudo na medida certa. Esse ser pode fazer de você uma bênção, mas as pessoas não quiseram. Um foi para o campo, outro para o negócio, outros, a parte da perseguição, apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vai acontecer isto. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então o rei está falando aqui bem claro que as bodas na verdade estavam preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados, como ele queria. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. É aquilo que eu estava falando. O filho é uma beleza, ele vem à igreja, ele é reverente, ele ora, ele tem uma conversa de salvo, mas não tem procedimento de salvo. Ele não está salvo. E olha, pode até ter sido, desviou-se. Se ele continuar assim, ele vai perder a festa, porque quando o rei encontrou, o que aconteceu? Disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tem de veste nupcial. E ele emudeceu. Qual foi a sentença? Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Missionário, mas é tão difícil assim? Não, não é tão difícil não. É que a pessoa não passou pela porta, ainda não está bem. Está mais ou menos, mas mais ou menos não entra. Isso aqui não tinha as vestes nupciais, que são as revelações de Deus que mudam o nosso caráter, o nosso procedimento e que faz com que nós sirvamos a Deus como deve se servir. Versículo 14, Jesus explica: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só aqueles que pegam com Deus. Você é uma pessoa eterna, você não vai ter fim nunca. E se você não entrar para a felicidade celestial, que é tão fácil, e for mandado para as trevas exteriores, não haverá segunda chance. Vai ficar para lá, é como a arca de Noé. Quem não entrou na arca de Noé não teve segunda chance. Uns subiram os montes mais altos, mas as águas subiram mais do que os picos dos montes mais altos, e todos pereceram. Isso é verdade. Crianças, senhoras, homens, idosos, religiosos, ninguém ali, gente boa, caridosa, todo mundo pereceu, porque não ficou no plano de Deus. Aquilo é um exemplo para nós. Se você ainda não está bem, procure estar, procure se consagrar. Eu só digo a você, você vai sentir-se muito bem e vai lhe fazer bem.
Comparando assim, mal é como um regime. A pessoa que começa a comer com regra, no momento certo, como os nutricionistas dizem, aquilo que é bom, e deixa de comer essas comidas industrializadas, tão cheias de venenos, que vão parar no seu fígado, na sua corrente sanguínea, você começa a sentir-se bem. A pessoa que começa a se exercitar, nesse dia que eu estou parado, eu fico enjoado, porque todo dia na minha vida eu faço questão de caminhar e de dar uma corrida. E às vezes cedo um pouquinho, às vezes nem tanto, mas é pelo menos 1 hora, às vezes são 2 horas. E isso me dá uma energia tremenda. E esse dia eu estou meio amuado. Agora o médico esteve lá no escritório e olhou e falou: senhor missionário, o senhor já pode começar a caminhar? Eu já ia começar segunda-feira. Ele disse: pode sim, já não tem mais nada não. Isso agora é uma dorzinha que dá, é no músculo, é no tendão, mas é coisa por causa da bota e por causa do machucado. O osso está completamente bom. E ele disse: eu estou vendo aqui. Ele disse: ainda vou mandar depois fazer uma outra para ver esse negócio direitinho. Porque todo mundo, quando quebra, tem um calo. O senhor está direto, parece que não quebrou. Ele disse: mas eu tenho aqui que está quebrado. Ele mostrou a outra para mim. Então tem alguma coisa. Eu falei: não, Deus é bom Pai. Mas deixa mais um pouquinho para ver isso. Agora eu quero orar com você. Meu irmãozinho, vamos fazer uma oração agora para a gente agarrar os céus. Fique em pé em nome de Jesus, por favor. Eu faço questão de orar com você aqui, você que está em casa, em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia de Deus abençoar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu estou chegando diante de Ti com todo esse povo, e no meio desse povo há pessoas em grande sofrimento, passando por privações terríveis em vários setores da vida, ou alguns, ó Deus, pode-se dizer que o sofrimento é tão grande que estão sofrendo de todos os modos agora. Mas Pai, nós estamos ouvindo a Tua palavra. O pior sofrimento será o eterno, quando aqueles que não tiverem as vestes espirituais serão lançados nas trevas exteriores. Não tem cumprido a Tua palavra, tem deixado alguma parte. Eu não quero, isso é problema meu. Não, Deus, é problema nosso sim, de buscar e cumprir, e não de ser condenado por rebeldia. Mas Pai, agora eu te peço, ouça o que essa pessoa está falando, e eu passo a orar agora em favor dos que têm qualquer problema de saúde, tanto no corpo quanto na alma, e eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo o mal que está nela, e eu mando agora, ordeno que saia toda a força do inimigo. Solte esta vida agora, solte o corpo, qualquer parte do corpo, solte a alma, qualquer parte da alma. Demônio que aprisiona os pensamentos, os planos, eu te amarro agora, eu te expulso. Pai, eu estou abençoando esse povo agora, eu determino que saia toda dor, todo mal, em nome de Jesus Cristo. E ó Espírito de Deus, abraça essas pessoas agora. Espírito de Deus, esteja sobre a vida dessa pessoa, para que o que ela orou agora, determinou, aconteça como o Pai prescreveu. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos agora ver o fazendeiro, que era o cidadão coitado, que não tinha nada, andava a pé, estava usando roupa que ganhava da rua, estava numa situação deplorável, e Jesus entrou em cena. Quando Jesus entra em cena, tem sucesso. Roda para mim, por favor. Vocês lembram do testemunho do Luiz Carlos que mostramos no começo de 2014? Hoje, irmão, eu já dei animal para os meus irmãos, já vendi animal, estou com 80 gado hoje. Eu tenho hoje uma propriedade, 50 hectares de terra, estou acabando de cercar, irmão. A minha propriedade não está cabendo os animais que eu tenho. Se o Luiz não parar, daqui a um tempo a gente vai ouvir falar que ele já tem outra propriedade maior, outra. Deixa um dia ele continuar na novela número 2, contando o restante. A palavra se cumpre. No dia 3 de setembro de 2018, o missionário comparece em São Luís, no Maranhão, e lá encontra nosso amigo.
Esse aqui é o Luiz Carlos, pessoal. Ele nunca teve mais do que 7 animais no passado. Aí, quando ele assistiu o show da festa, eu estava com quanto? Eu estava com 3 animais e eu nunca passava de 7. Aí, na hora, o pastor pediu uma oferta para ajudar na obra de Deus. Eu relutei, eu digo, eu não dou. Aí Deus me dá, eu digo, o senhor sabe, eu só tenho 3. Aí foi indo até Deus me convenceu. Eu disse, meu Deus, eu te dou. Aí quando eu cheguei, eu tinha acesso a conversar com o pastor. Aí eu fui lá e disse, pastor, vou dar um bezerro do meu. Ele disse, quantos gados tu tem? Eu digo, eu não sei dar conta do que eu tenho. Eu só tinha 3. Hoje eu tenho um bocado de touro de primeira. Só Deus que abençoa nós, irmão. Que bom, que Deus continue te abençoando e abençoe todo aquele que crê. Veja o que mais o Senhor Deus preparou para o Luiz Carlos. Deus me prosperou. Desse testemunho que eu contei a primeira vez, eu tenho hoje minha casa. Não era uma casa boa. Hoje tem a casa dos meus filhos, cada um já tem sua casinha. Eu peguei aquele livro, Como Tomar Posse da Bênção. Aquele livro, para mim, é um fenômeno. Eu aprendi ali que bastava uma palavra. Eu comecei a ler a Bíblia e a palavra de Deus mostra para gente cura, prosperidade, libertação, entendeu? Mas o que mais me chamou a atenção, Deuteronômio 28. Se atentamente tu vir aquela voz. Eu vi que ali é o caminho da prosperidade. Eu entendi que eu precisava ouvir o que Deus tinha para mim. Quanto mais tu é fiel a Deus, mais Ele te abençoa. Irmã, eu cheguei a quase 500 animais, irmão. Eu não tenho esse gado todo porque eu vendo. Quando eu vendo esse gado, eu inverto em quê? Hoje eu tenho a minha borracharia, eu tenho um comércio que eu abri. Esse comércio eu comecei em alugado, hoje é meu. O mercado também está abençoado, em nome de Jesus. Tem cliente, Deus fez uma mudança. E o que era pouco se tornou muito. E o que a gente tira não faz falta, porque dá de coração. Eu estou montando uma lojazinha para me colocar acessório, como pneu, câmara para carro, câmara para pneu de moto e para bicicleta, carro de mão. E uma coisa que eu sempre faço, todo ano eu tiro um animal para me dar na casa de Deus. Mas esse ano eu tirei 5 bezerros. Agora eu trabalho com aluguel. Tem vezes que eu estou com 150 hectares que é alugado. Tem vezes que eu estou com 200, aí conforme o tanto do gado que aumenta. Às vezes as pessoas me perguntam para mim, irmão, como é o segredo de prosperar? Eu digo a toda pessoa, é ser fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Ele é fiel a ti. Eu prospero porque eu abençoo a causa de Deus e Deus me abençoa. Antes eu não tinha nada. Antes eu vivia de favor. As pessoas que me chamavam de mentiroso, ainda diziam para mim, além de ser um carroceiro, ainda era mentiroso. Hoje eles vivem tudo de cabeça baixa e olhando o que Deus tem feito na minha vida. E Deus, Ele faz, não só na minha vida, mas de qualquer um. Ele diz que tudo que pedindo crendo, em seu nome Ele fará. É o que Deus tem feito na minha vida. Eu digo, Senhor, tudo isso aqui, Pai, que nós temos, tudo é do Senhor, Pai. Porque foi o Senhor que deu, Pai. O patrocínio te abre uma porta que é onde tu nem espera. Hoje eu patrocino um filho meu, eu patrocino a borracharia, eu patrocino o meu comércio, entendeu? E eu e a minha esposa. E foi a chave de tudo. Glória a Deus. Não sei se você observou, ele está mais novo, parece até que o irmão mais novo dele está falando no lugar dele, que ficou até mais bonito. Ela também. E se continuar assim e estudar, daqui um dia não vai ser o Luiz, vai ser o doutor Luiz. Porque não tem limite com Deus, não. Deus muda completamente. Inteligência Deus já deu para ele. Sabedoria Deus deu. Temor Deus deu. Só está faltando mais um pouquinho da leitura. Ele, a mulher, pode começar a estudar, preparar, ir para uma faculdade depois e sair 2 advogados aí para fazer muita coisa pelo país, ou 2 médicos, ou 2 engenheiros, ou 2 economistas. Irmãozinho, com a bênção de Deus enriquece, não pode parar não. Vamos agora abrir o coração. Missionário, sempre que posso, assisto ao seu programa e aprecio como prega a palavra. Por isso, peço a sua ajuda. Creio que tanto o meu caminho quanto o da minha filha estão trancados. Não temos trabalho e quando nos empregam, não passamos de 3 meses na empresa.
Já é a terceira vez que minha filha tranca a faculdade. Também moramos de aluguel e temos que arcar com as despesas de casa. Não sei o que acontece, o que devemos fazer para sairmos dessa situação. Você já sabe, você assiste o programa e fica gostando, Deus está falando com você. Você deve ter problemas maiores do que esse que você falou. Você não falou do marido, você não falou de outras coisas. Então é preciso vir para a igreja. Ore a Deus, Deus, que igreja eu vou? No Brasil nós temos 3.000 igrejas para você ir, mas Deus tocou para eu ir nessa, naquela outra. Vá, minha irmã, vá, porque ali Deus vai lhe abençoar. Nós não somos exclusivistas, nós não pregamos a igreja, pregamos o Evangelho de Jesus. Mas se nós pudermos lhe ajudar, vamos ajudar, e se ajude, porque Deus já está tocando no seu coração e vai fazer de você uma pessoa feliz. Já 3 vezes trancou a faculdade, deve estar faltando coisas em casa, mas Deus supre tudo e vai tirar todo o passado, jogar fora, e todas as coisas vão ser novas para vocês e vocês vão ser abençoadas. Vamos ficar de pé que eu quero orar com todo mundo agora? Curve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, eu estou entrando em nome de Jesus em tua santíssima presença. Eu estou aqui, ó Deus, para exigir a saída de todo o mal que está nessas vidas. Pai, eu sei que há pessoas agora que estão sendo atacadas pelo inimigo. Estou em casa, em qualquer lugar, pois eu amarro esse mal e mando, saia dessas pessoas em nome de Jesus.